Vamos lá então para a palavra de hoje. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Eu tenho certeza não, eu pressuponho que muitos de vocês já ouviram essa palavra, porque é uma palavra muito conhecida. Eu particularmente gosto muito. E é uma palavra que nos chama ali, né, de fato, redobrar nossa atenção. Eu vou acrescentar também, eu acrescento aqui o versículo 9, 8 e 9. 1 Pedro 5, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios, olha o que a palavra diz, sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, está falando claramente, anda em derredor, ao redor de vós, como um leão que ruge, olha só, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Gente, essa palavra é muito forte, é muito reveladora. Olha só, sede sóbrios e vigilantes. O que é uma pessoa sóbria? Quem aqui já levou um pileque, já encheu a cara de cachaça? Tomara que você não esteja fazendo isso, viu, irmão? Irmã, se cuida. Mas quem já tomou um pileque sabe a diferença entre estar sóbrio e não estar sóbrio. Quando você não está sóbrio, você fala o que não deve, você faz coisas esdrúxulas, escrotas às vezes. Você cai, você dá em cima da mulher, a pessoa dá em cima da mulher do melhor amigo. A pessoa gasta o que não pode. Por quê? Porque ela estão alterados os seus sentidos. Então a palavra está dizendo, sede sóbrios, não se deixem entorpecer pelas distrações desse mundo, pelos prazeres desse mundo, pelas possibilidades fáceis desse mundo. Porque veja bem, o prazer em excesso, ele nos entorpece. É o embotamento da alma que dizia Santo Tomás de Aquino na segunda parte da Suma Teológica. O excesso de prazer, uma vida muito corrida, sem reflexão, sem oração, tudo isso nos entorpece. Tem gente que não é sóbria, que não é sóbrio. E até na vida espiritual, às vezes a pessoa não tem uma espiritualidade sóbria, sensata. É um aleluiado excessivamente, que tira o pé do chão, né? Então a palavra está dizendo, sede sóbrios, é uma ordem. Não viva entorpecido. Por exemplo, numa família, o pai às vezes e a mãe preocupado com os probleminhas deles, com todo respeito a você, pai e mãe, mas preocupados, sabe, com o que está, preocupado com o TikTok, preocupado com a plástica que fez, está entorpecido, não está sóbrio e não vê que o filho está se perdendo, com uma má companhia, que o filho está se perdendo, porque quem educa a criança é o celular. Não deixa a internet educar o seu filho, porque o preço vai sair caro. Ou seja, não é sóbrio, está como se estivesse bêbado, está como se estivesse com o sentido alterado, está perdendo tempo com tanta picuinha, perdendo tempo com o que falaram de mim, perdendo tempo que se a minha cirurgia ficou boa, eu estou envelhecendo, tenho que fazer um monte de cirurgia. Tudo bem você se cuidar, não estou falando que seja ruim, mas você é sóbrio, você está vendo o que está acontecendo dentro da sua casa? Você é sóbrio, sóbria para perceber que muitas vezes a tentação está jogando sementes, está jogando iscas e você está mordendo todas as iscas? Você não percebeu que você está fazendo do seu esposo, da sua esposa, o seu inimigo, e eles não são seus inimigos? O inimigo é o diabo que está inspirando ele a agir mal, que está inspirando ela ao vício. Sabe? Sede sóbrios. Você tem sido sóbrio? Você entendeu o que está acontecendo na sua vida espiritual? Porque às vezes a pessoa está sob um influxo do demônio, da tentação, da infestação, está vivendo uma vida errada, no pecado mortal, está sendo conduzida pelo mal diretamente e acha que está tudo normal. Não está tudo normal, filho, filha. Seja sóbrio, veja como as suas filhas estão vivendo, veja com quem elas andam. Seja sóbrio, sóbria. Veja o que você está permitindo entrar na sua mente, nos seus olhos, nos seus ouvidos. Tanta impureza, tanta coisa contrária à vontade de Deus. Seja sóbrio. E a palavra continua. Seja vigilante. O que é a pessoa vigilante? É aquela que não está dormindo, né? Você já fez a experiência de conversar com alguém que está meio assim, dizzy, né? Como eles falam em inglês? Meio com sono, meio assim, dorme, acorda, dorme, acorda.
É horrível ter uma pessoa assim na homilia, pessoa que dorme na minha homilia. Eu vou perguntar, o que você entendeu? Ai, padre, só entendi que o senhor é um padre legal. Não, o que eu falei, né? O senhor está dormindo. Seja vigilante, não durma no ponto, não cochila, senão o cachimbo cai. Sabe? Às vezes você não percebeu que você está se afastando de Deus, você não está sendo vigilante. Às vezes você não percebeu que aquela companhia que está entrando na sua vida, aquele amigo, aquela amiga, ele entrou na sua vida justamente com o propósito de te fazer uma pessoa mundana, de fazer de você uma pessoa menos de Deus, sabe? Aquela pessoa entrou na sua vida para fazer de você uma pessoa menos de Deus, para te conduzir ao adultério, para fazer você entender que sair com outra mulher além da esposa é normal. Seja vigilante, isso é um enviado do diabo, corta da sua vida. Essa pessoa vai te levar ao mau caminho, a se afastar da vontade de Deus. É preciso ser sóbrio e vigilante, gente, porque as tentações, a ação do demônio, o demônio não aparece com chifre. Ele vai sorrateiramente conduzindo a gente a nos afastarmos de Deus, a achar que tudo é normal, que a gente tem que ser igual a todo mundo, né? Você vê, nós não gostamos de ser diferentes das pessoas, nós queremos usar as mesmas roupas, nós queremos fazer as mesmas coisas, porque nós somos inseguros e temos uma baixa autoestima. Infelizmente, queremos ser igual a todo mundo. Como o povo, na época do rei Saul, eles chegaram no profeta Samuel e disseram, olha, dá-nos um rei, a gente quer um rei porque a gente quer ser que nem todas as outras nações. Mas Samuel disse, o Deus é o rei de vocês, está dando tudo certo, não, a gente quer ser igual aos outros. Então Samuel falou, tá bom, só que olha, a vida de vocês vai mudar muito, as filhas de vocês vão ser escravas do rei, o rei vai pegar as terras de vocês e vai dar para os criados deles, não importa, a gente quer ser igual a todo mundo. Às vezes a gente vai entrando num mundanismo, porque a gente quer ser igual a todo mundo. Ah, mas todo mundo ouve essa música, mas todo mundo usa essa roupa indecente. Mas todo mundo vive a sexualidade dessa forma. Ai, padre, o nosso relacionamento entre eu e a minha esposa precisa ser apimentado, né? Então vai para gente do céu, para podridão. Coisas assim que eu fico com vergonha até de mencionar aqui, mas que a gente ouve, né, por aí atendendo as pessoas, sabe? Seja sóbrio, seja vigilante. E aí a palavra continua. O inimigo, o adversário, anda ao redor como um leão rugindo. Você já teve a oportunidade de ter ao teu redor um leão rugindo? Eu rezo para que você não tenha. Porque muito provavelmente você vai se tornar o almoço dele. Ele anda como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Sabe? O inimigo está sempre procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Resistir como? Firmes na fé. Na certeza, versículo 9, de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Não é só você que está vivendo essa tentação, não. Não é só você que está vivendo o ataque, não. Os seus irmãos. Quem leva o evangelho a sério, quem leva Jesus a sério, também está vivendo a mesma tentação. Resistir-lhe firmes na fé, porque ele está como um leão, procurando a quem devorar, rugindo. Gente, essa imagem, ela é muito difícil, de dar medo, né? Imagina um leão rugindo, querendo devorar você. É isso que acontece, é claro. Não é que você precisa ter medo, ai meu Deus, e agora? Ele vai me pegar, ele vai entrar em mim. O inimigo, gente, ele só entra na vida de quem lhe dá liberdade, lhe dá espaço. Se você dá brecha, ele entra pela brecha, diferente de Deus. Deus é educado, ele bate na porta. Se você abrir, ele entra. O inimigo não, ele é intrusivo, ele entra nas brechas. Mas se você não dá brecha, ele não tem como entrar. Ele vai ficar como um leão rugindo, mas amarrado. A hora que chega perto de você, está caindo saliva da boca do leão, mas não pode te tocar. E quais são, amado, amada, as principais brechas que a gente dá para a ação do mal? Primeira brecha, né, que a gente dá para a ação do mal, são os pecados graves. Viver em pecado mortal, de maneira consciente. Querendo continuar, sabendo que é pecado mortal, que pode levar para o inferno, mas eu quero ficar aqui mesmo, acabou. Quando você vive em pecado mortal, você está dando total autorização para o inimigo sobre a sua vida. É verdade. Ai, padre, que eu sou fraco. Levanta, confessa. Se você cair 1000 vezes, confessa 1001. Nós estamos aí para atender você em confissão, nossos padres. Mas não permaneça em pecado mortal. Não permaneça sem buscar Deus em primeiro lugar, sem comungar.
sem fazer de Deus uma prioridade para você. Outra brecha importante, ó, e é importante pensar nessas brechas, tá? Porque eu quero dizer para você, tem muita gente por aí indo para o médico, indo para o psiquiatra, e não encontra a causa do problema, porque o problema é espiritual. Eu não quero menosprezar a dimensão humana. Quem me conhece sabe que eu escrevo sobre isso. Já escrevi 9 livros, estudo muito psiquiatria, psicologia. Abordei o tema com propriedade, abordo com propriedade. Mas não posso negar, existem situações nas quais, sem desprezar o trabalho do médico, do psiquiatra, que é fantástico, mas existem situações nas quais o problema é uma infestação diabólica, é uma ação direta do inimigo. A pessoa está cheia de... Ela deu brecha, o inimigo entrou. E claro, ela vai precisar de terapia, de ajuda psiquiátrica, talvez vai, mas enquanto não tiver a libertação espiritual, a confissão, uma oração de libertação, a vida da pessoa não vai para frente, sabe? Então, a primeira maior brecha é o pecado grave, é o pecado mortal, sabe? Essa é a primeira e maior brecha. E o inimigo, gente, ele, desde o início, a Bíblia diz que ele é o sedutor por excelência. Ele é bom na arte da sedução. Ele é bom na arte da mentira. Então o inimigo trabalha convencendo você que o errado é certo. O que tem? Todo mundo faz. As pessoas hoje em dia estão perdendo a noção de errado e de certo porque estão ouvindo o espírito desse mundo, como diz a primeira epístola de São João. O espírito desse mundo, que é o espírito que rege esse mundo, que é o inimigo. Como diz a própria Bíblia, né? Sabe, se você não tem olhar espiritual, se você não é cheio do Espírito Santo, você vai ser iludido, você vai ser, sabe, levado ao erro. A palavra de Deus diz, eu dizia ontem na missa das famílias, que eu presido sempre às segundas à tarde, 3h30 pela TV Canção Nova, a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 e 9, diz o seguinte, que o Espírito Santo é aquele que nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence acerca do que é certo e errado. A palavra convence do grego elenkó, poderia ser traduzida, é aquele que traz, como poderia ser traduzida também, do grego elenkó, como trazer à luz. O Espírito Santo é aquele que traz à luz o que é certo e o que é errado. Agora, quem não vive uma vida no Espírito, filho ou filha, quem não se deixa convencer pelo Espírito, vai sendo iludido, vai acreditando em mentiras. Todo mundo faz assim. Mas você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que buscar a Bíblia, você tem que pedir, vem Espírito Santo, me dá discernimento para eu entender o que está acontecendo, me dá discernimento para eu entender as propostas desse mundo, me dá discernimento para eu me colocar na minha família como pai, como mãe. A gente tem que viver uma vida no Espírito, filho ou filha, senão nós seremos enganados pelo demônio, pelo espírito desse mundo, e talvez você mesmo. Sua vida está tão ruim, talvez você tenha essa depressão que não passa, essa ansiedade, porque você está sendo iludido pelo espírito desse mundo, e você precisa viver uma vida mais no Espírito Santo, você precisa rezar mais, você precisa se confessar, você precisa voltar a ser um homem e uma mulher de Deus, senão sua vida não vai para frente. Não é só dinheiro que falta, é espiritualidade, é conversão. Não é só paz que falta, é palavra de Deus na sua vida, é vida com Deus, é vida interior, sabe? Digo com muita humildade, mas com autoridade. Porque se você não vive no Espírito Santo, se você não tem uma vida de oração, o Espírito Santo não te convence do que é certo e errado, mas o espírito do mundo, ele te desconvence acerca do que é certo e te insere no errado. As gerações mais novas, elas não têm mais nem noção do que é certo e errado. Por quê? Porque as gerações precedentes, talvez a minha, nós fomos fracos demais, bananas demais, e não nos levantamos pela fé. Não pagamos o preço de, sofrer para dizer o certo é certo, o errado é errado, a verdade é verdade, a mentira é mentira. Aí a gente quer ser muito legalzão, a gente quer ser aceito por todo mundo, a gente, como o povo que eu falei na época que pediram um rei, e Deus lhes deu Saul através do profeta Samuel, como o primeiro rei de Israel, não importa as consequências, a gente quer ser como todo mundo. A gente quer ser aceito. Eu não quero ser visto como um ET na minha família. Eu quero chapar o coco, ouvir aquelas músicas obscenas, entrar nas piadas horríveis. Não, seja um ET para ir para o céu. Porque, gente, se todo mundo está indo para esse precipício, você quer ir junto só para parecer legal e ficar no fogo eterno para sempre? Não, seja diferente. Não dê brecha para o inimigo. Tem muita gente que está buscando ajuda no psiquiatra, eu digo com todo respeito, no médico,
e não encontra solução física, nem espiritual, nem psíquica para o seu problema, porque o seu problema também é espiritual. Talvez você deu brecha para o inimigo, ele está fazendo a festa. Está na hora de expulsá-lo com a confissão, com a conversão, com a oração de renúncia. Nas minhas lives, à noite que eu estou fazendo às 9 horas da noite, eu sempre estou fazendo oração de renúncia diante do Santíssimo, renúncia do mal pelo poder do nome de Jesus. Hoje a oração é pela libertação da mente, consagrando a nossa mente ao Espírito Santo, ao sangue de Jesus. É poderosa a oração. Porque eu digo para você, é na mente que o inimigo, é o campo de batalha, é a mente. Que Deus e o inimigo guerreiam, sabe? Toda terça nós estamos rezando pela libertação da mente. Cada noite tem um tema, né? Então, voltando ao assunto. Segunda grande brecha para o mal na nossa vida, a falta de perdão. O inimigo entra muitas vezes pela falta de perdão, você sabia? Eu e você precisamos perdoar, o evangelho de hoje. Se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoará e nós perderemos o céu. Perdoar o pai, a mãe, a irmã, o ex-namorado, o ex-patrão, o ex-sócio. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que o errado que ele fez está certo, você não perdoa o que ele fez, você perdoa a pessoa. Perdoa para que você esteja em paz com Deus. Porque, gente, é a lógica do evangelho de hoje. A nossa dívida para com Deus será sempre infinitamente maior do que a dívida das pessoas para conosco, do que o mal que as pessoas nos fizeram. Deus nos deu o seu próprio Filho para morrer numa cruz, para perdoar os nossos pecados. O santo, imaculado, Deus se fez homem e morreu por você. Essa é a nossa dívida com Deus, é impagável. Agora você vai segurar a mágoa de uma pessoa, sabe, sendo que Deus te perdoou de tanto, né? Terceira brecha para a ação direta do mal, para a entrada do mal, os traumas que a gente não cura. As feridas interiores, a rejeição, a culpa, a inferioridade, o medo, os traumas do passado. É preciso buscar a cura interior. É preciso buscar se resolver de dentro para fora. É preciso buscar se resolver. Talvez você é ferido, você foi abandonada pelo pai, pela mãe, você foi abusado, fizeram bullying com você. Você tem uma autoestima baixíssima, mas busque cura interior. No meu canal no YouTube tem orações de cura interior. Na Canção Nova tem muito conteúdo de cura interior, no Canção Nova Play. Tem livros de cura interior que eu escrevi. Tem livros da Canção Nova sobre cura interior, loja.cançãonova.com. Enfim, tem muitas coisas para você buscar. Mas tapa essas brechas, não deixe, porque os seus traumas estão dando entrada direta para o mal, sabe? Agora, a quarta brecha é o envolvimento com o ocultismo. Quando você vai invocar espírito, quando você vai nessas religiões que fazem esses passos, essas coisas, você está buscando o oculto, você está abrindo a sua alma para coisas que você não tem nem noção. Você está abrindo sua alma muitas vezes diretamente para a ação de espíritos malignos. Então isso é uma grande brecha ao mal, não busque essas coisas. Se você buscou, confesse-se. Faça uma oração de renúncia, volte a comungar, reze todo dia. Não se deixe enganar, isso não é normal, só Jesus salva. Só Jesus.